Num tempo em que bem-estar aparece em slogans, redes sociais e anúncios de recursos humanos, como é que se distingue o que é genuíno do que é cosmética? Neste episódio do É Comunicar que nos entendemos, vamos falar precisamente de wellness washing ou a maquilhagem do bem-estar. Tenho como convidada a Daniela Lima, ela é coordenadora do livro Wellbeing é Super Sexy, da RH Editora, que acaba de ser lançado. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Daniela Lima é doutorada em comportamento organizacional, licenciada e mestre em gestão de recursos humanos, pós-graduada em segurança e saúde no trabalho e tem uma vastíssima experiência na área da indústria a nível nacional e internacional. É professora convidada no Politécnico de Setúbal e várias universidades de referência em contexto nacional. É especialista em wellbeing organizacional e ainda é vice-presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas e ainda colunista convidada no Observador e também no Expresso. E hoje ela vai nos ajudar precisamente aqui a desconstruir este fenómeno do wellness washing ou o risco reputacional para as marcas e para as empresas, sobretudo para o impacto real em quem trabalha. Olá, muito boa tarde. Muito obrigada, Marta, por este convite. É um enorme gosto estar aqui convosco a partilhar aquilo que é também aqui a minha experiência e o meu trabalho do dia-a-dia, que eu amo de paixão fazer. Obrigada. Muito obrigada. E a ideia é aqui um bocadinho esta, é de desconstruirmos este fenómeno do wellness washing, ou seja, e percebemos aqui este risco reputacional para marcas e, sobretudo, para o impacto real em quem trabalha. Queres-nos explicar um bocadinho melhor, para quem não conhece o termo, para quem não está familiarizado, o que é o wellness washing? Marta, é um termo que não é recente, é uma preocupação que todas as pessoas e todas as empresas que efetivamente entendem o bem-estar como sendo a sua missão e sendo o seu propósito, que nos preocupa. Porquê? Porque há muitas empresas que assumem, muitos profissionais, muitos influencers, muitas pessoas que querem inspirar através da lógica de promoção do bem-estar, mas que na prática não é nada mais, nada menos que atrair, entre aspas, incautos ao engano. Porquê? Porque muitas das vezes nós, quando estamos a olhar para uma empresa, pensamos: uau, eu adorava trabalhar nesta empresa, porque esta empresa adota a semana de 4 dias, porque esta empresa permite a opção de poder fazer o trabalho remoto, ou porque esta empresa tem uma solução híbrida, ou porque esta empresa me promove formação contínua, porque me dá desafios. Muitas das vezes o que é que nós percebemos? Percebemos que, de facto, é verdade, as empresas trabalham a sua comunicação com o exterior no sentido de serem atrativas, mas na prática do dia-a-dia o que se percebe é que há um aproveitamento. Sendo que o wellness, e eu trabalho mais a questão do bem-estar, que é o well-being, é mais lato. Okay? O wellbeing acumula aqui uma série de dimensões. Dimensões essas que não é só a questão do bem-estar físico, é a questão do bem-estar emocional, da saúde mental, da qualidade das relações sociais que nós temos dentro da organização e, por último, trabalhar estas questões que nós hoje em dia temos como prementes da literacia financeira. Então, temos um conjunto de iniciativas que muitas empresas vêm para o mercado dizer que fazem e que promovem uma experiência do colaborador que é altamente impactante e que desenvolve e que tem propósito e que há fit entre aquilo que é o meu propósito enquanto trabalhador e aquilo que é o propósito da organização. E o que é que nós percebemos? Percebemos que há empresas que sim,
há outras que não. Também temos muitas empresas que ajudam ou que dão o apoio para desenvolver estas dimensões dentro da organização de forma pouco clara, porque a bem da verdade é que não queremos todos a mesma coisa. E o que tu queres, Marta, com certeza que há de ser ligeiramente diferente daquilo que eu quero. Nós não partilhamos idades, mas não devemos estar muito longe, uma vez que eu estou com 25 anos, correto, e tu um pouco mais. Tal e qual, por aí, certíssimo. Nós, ainda que não queiramos a mesma coisa, somos duas mulheres com idades muito próximas, duas mulheres que têm as suas aspirações e a sua ambição, mas há coisas que eu privilegio que tu não privilegias. Não sei, Marta, não te conheço a fundo, mas se calhar tu até valorizas imenso a dimensão do bem-estar físico. Gostas de praticar desporto, valorizas imenso teres momentos para ti, teres momentos em que praticas um mindfulness. Epá, é assim, a mim não me convidem para isso. Não me convidem porque não só não tenho essa necessidade, como privilegio o tipo de desporto. Por exemplo, adoro jogar ténis, adoro jogar outro tipo de coisas. Ou seja, o que é que acontece? Temos empresas a querer fazer muita coisa, temos empresas que querem comunicar com os seus colaboradores e com o mercado a dizer que estão a fazer coisas que, a bem da verdade, não é aquilo que nós queremos enquanto indivíduos. E que, quando estás noutras dimensões, como a dimensão social, tens lideranças que não estão devidamente desenvolvidas e que não estão devidamente sensibilizadas, ainda que seja do interesse da organização ter uma política de bem-estar, de facto não consegue traduzir aquilo na prática do dia-a-dia. Posso perguntar se tu, em jeito de alerta, eu diria, quais são alguns sinais que possas partilhar connosco, concretos, que apontam para uma situação de wellness washing dentro de uma organização? Por exemplo, quais são, assim, aqui alguns exemplos que devemos estar alertas para atenção, que provavelmente não é bem assim. Sim. Por exemplo, eu tenho uma coisa e tenho uma frase que eu costumo dizer muitas das vezes às empresas, costumo dizer muitas das vezes nas palestras que eu faço, nos podcasts, quando vou à televisão partilhar. Perguntem às vossas pessoas o que é que as vossas pessoas querem e como é que nós vamos fazer estas questões através de assessments. E nós desenvolvemos um assessment. Existem vários assessments de bem-estar. E quando nós colocamos estes assessments, explicamos muito bem às pessoas dentro das organizações como é que eles funcionam, que existe de facto sigilo, porque as pessoas têm receio de estar a responder. E como é que tu percebes? Percebes que as pessoas, quando estão a responder a um assessment e estão a ser verdadeiras, os resultados aparecem. Temos empresas que fazem um investimento incrível ao nível do bem-estar e da saúde mental e que tu percebes que os colaboradores não estão a utilizar. E as empresas dizem, mas nós não estamos a utilizar. Os nossos colaboradores não estão a utilizar. E eu coloco sempre a questão. Perguntem-se porque é que eles não estão a utilizar. Porque muitas das vezes eles não estão a utilizar cá dentro, estão a utilizar lá fora. Ok? Porquê? Porque as pessoas têm medo, de alguma forma, da informação passar. Temos também situações em que estamos a fazer formação e fazemos muita formação e formação muito experiencial, porque nestas coisas é importante que sejam as pessoas a identificar quais são as situações que não estão a correr bem e as situações emergem. Temos pessoas que chegam, estão a falar de emoções, estamos a falar do trabalho do dia-a-dia, das exigências, da relação que estabelecemos com os nossos colegas. Não é só relações difíceis com lideranças, mas com os próprios colegas, correto? E as pessoas vão deixando cair. Porque a realidade é que muitas das vezes nós não estamos confortáveis, muitas das vezes existem erros na forma como nós comunicamos uns com os outros e nós estamos todos em fases diferentes do dia. Eu às vezes até costumo brincar. Eu tenho dias em que é melhor não responder aos e-mails. E dizem que até 24 horas estamos dentro daquilo que é o prazo para responder a um e-mail. Porquê? Porque eu estou cansada, não dormi as horas que eu devia ter dormido, estou aqui com uma série de desafios e o mesmo e-mail, num contexto em que eu estou mais calma, mais descansada, eu vou entendê-lo de outra forma.
dentro das organizações temos de entender que as pessoas têm aqui um conjunto de desafios. Muitas das vezes nós não conseguimos fazer aquilo que é o nosso work-life integration. Não falo em work-life balance porque eu não acredito em balance. Eu acredito que há alturas em que eu dou mais à minha família porque a minha família necessita, e tenho outras alturas em que eu dou mais ao meu trabalho. Ok? Mas no cômputo geral, nós temos de encontrar aqui aquilo que é um ponto em que eu me sinto bem e que eu estou a continuar a entregar. E nós sentimos que as pessoas não estão a dar isso. Nós percebemos perfeitamente que as pessoas sentem que entre aquilo que estão a entregar à organização e aquilo que estão a receber da organização existe um gap. E vocês dizem-me assim, Daniela, mas as pessoas nunca estão satisfeitas, ok? E eu respondo, ok, tudo bem, mas ainda assim existe matéria para nós, pelo menos, investigarmos se se a questão está na pessoa, se a questão está na equipa, se a questão está na liderança, o que é que está a acontecer, correto? Porque é possível compreender como é que as pessoas, qual é o desempenho das pessoas dentro da organização. Muitas das vezes são coisas que não aconteceram hoje, mas que são coisas que vêm a acontecer. E depois temos fenómenos como o quiet quitting, sei lá, entre outros que nos aparecem com aqueles nomes, com aquelas buzzwords da moda, não é? Aquelas palavras, aqueles inglesismos, mas a realidade é que nós temos pessoas que não estão desmotivadas hoje, temos pessoas que não romperam com o contrato psicológico hoje, e temos pessoas que, ainda assim, com todas as vicissitudes, continuam a ter um enorme chamamento pelo seu trabalho e por aquilo que fazem. Aqui, o desafio das organizações é serem honestas quando estão a falar com as pessoas. Epá, eu não consigo fazer isto, eu não consigo dar o trabalho remoto para toda a gente, mas consigo dar para 50% e consigo justificar. Eu tenho de encontrar aqui formas criativas de ajudar as minhas pessoas. A realidade é, todas estas questões têm custos para a organização e para as pessoas. Ok? E os custos, não estou só a falar de custos financeiros, estou a falar de todas as dimensões que compõem as pessoas. Como te dizia, Marta, até te podia dar casos mais específicos, mas prefiro deixar isto assim mais do lado do genérico, porque efetivamente tens empresas que te contratam só para inglês ver e para a fotografia. Não são todas, graças a Deus. Perguntar-te também, tu és doutorada em comportamento organizacional, és Managing Partner da Swayfer, estou a dizer bem o nome, professora convidada de várias instituições de ensino, mas sobretudo o Instituto Politécnico de Setúbal, correto? E, enfim, tens aqui imenso know-how, tanto do ponto de vista académico como do ponto de vista prático, portanto tu estás no terreno. Perguntar-te isto, portanto, obviamente é uma mimetização do que se faz em alguns países, desde os Estados Unidos a outros países europeus, portanto nós obviamente vamos aqui inspirar-nos, o tecido empresarial inspirar-nos nessas práticas, passados uns anos é que chega cá, sendo que nós temos um tecido empresarial muito característico e muito frágil ao mesmo tempo, como tu sabes. Mas vemos muitas notícias e faz-se questão de trabalhar muito a percepção da mensagem, não é? Tenta-se muito comunicar as novas instalações, portanto, o que é que os colaboradores podem fazer nos edifícios nos quais trabalham, e portanto tenta-se aqui muito passar essa mensagem. Porque muitas vezes, se for feita aqui um cruzamento de informação, o espírito, entre aspas, que se vive internamente não se coaduna assim tanto. E há elevados números, como tu sabes bem melhor do que eu, de burnouts e situações similares. Portanto, nós vivemos aqui num mundo distópico em que efetivamente se pretende passar uma mensagem e cá para fora, e portanto e depois internamente continua-se por fazer aquilo que é o básico bem feito, e o básico bem feito pode não ser um equipamento. Olha, o básico bem feito podem ser as coisas mais simples. Por exemplo, eu acho que tu tens, quando estás a trabalhar com alguém, quando tens uma equipa,
tu tens de ter cuidado com essa equipa. E eu, por exemplo, eu falo por mim, eu tenho aqui um conjunto de desafios e muitas das vezes dou comigo a ralhar, entre aspas, porque eu pedi coisas, pá, e não perguntei às pessoas como é que elas estão hoje. Às vezes é só isso, são coisas simples, é perguntar às pessoas como elas se sentem. Ok? Muitas das vezes quando falamos em bem-estar as empresas dizem-nos, mas nós não temos recursos. Não é só recursos financeiros, é treinar as pessoas a olharem umas para as outras, ok? A minha responsabilidade enquanto colega, enquanto pessoa, é olhar para os outros e conseguir ver para além do óbvio, correto? Porque muitas das vezes o que as pessoas precisam, para além das questões financeiras, porque não vamos ser hipócritas, que é assim, o dinheiro é importante, não é? Mas para além disso, muitas das vezes o que acontece é as pessoas estão em empresas que gostam, a fazer aquilo que gostam e estão a receber bem, mas ainda assim sentem que não estão a ser devidamente reconhecidas. E o reconhecimento, o olhar para as pessoas, o pensar, o vamos sentar-nos, vamos tomar uma bebida, vamos conversar, são coisas simples. Muitas das vezes o que as pessoas precisam é que nós olhemos para elas. Claro que eu tenho de acautelar todas as condições necessárias para o desempenho de uma boa, da sua função em condições de segurança, atender a tudo o que se prende com as questões dos riscos psicossociais. Eu tenho de monitorizar as minhas pessoas, mas acima de tudo eu costumo dizer sempre isto, temos de ser humanos, temos de olhar para as pessoas e muitas das vezes, repara, é que o problema até pode não estar na organização. O problema, porque nós graças a Deus somos humanos e temos uma coisa, é assim, eu quando entro, eu tenho 2 filhos. Tenho um filho com 16, vai fazer 17, com os desafios de um adolescente, e tenho uma pequena com 7 anos. Correto? E eu muitas das vezes sinto-me profundamente culpada por não conseguir dar a atenção que eles merecem, ainda que eu lhes dê atenção. Correto? E há dias em que eu não estou com eles e há dias em que eu estou a dar aulas até muito tarde e estou semanas, muitas das vezes, que sinto que não os consigo compensar. Eu não tenho que compensar. Eu tenho que ser a mãe que eu consigo ser e tenho de ser a minha melhor versão. Mas eu, quando estou com eles, eu tenho que estar com eles. A realidade é que muitas das vezes eu estou a pensar, eu estou aqui, eu estou a fazer isto, mas eu devia estar com os meus filhos, correto? Não tem nada a ver com a organização, porque o meu problema é exatamente esse. Eu amo tanto aquilo que eu faço que eu tenho de pôr o meu travão. Ok? Muitas das vezes os problemas que eu sinto é de consciência por não conseguir estar para a minha família. Então, quando nós estamos a falar de bem-estar, estamos a falar das organizações, temos de olhar para as pessoas, temos de compreender muito bem quem são as pessoas e quais são as dificuldades que nós estamos a sentir. Se me disseres assim, Marta, se me disseres assim, Daniela, tu sentes falta de um equipamento? Não, eu às vezes só sinto falta de ter tempo para recuperar a energia. Estás a perceber? O meu problema não é tanto ao nível... Porque não é, o meu drive nunca é o dinheiro. Eu acredito muito e acredito muito que há uma coisa que é extremamente importante. Eu ganhar para fazer face às minhas despesas, com certeza, eu não vou ser hipócrita, mas eu preciso sentir muita satisfação e preciso sentir que tenho autonomia e tenho liberdade para fazer. Estás a ver? E o problema é, eu tenho, mas ainda assim eu tenho outra dimensão que para mim é extremamente importante. Então, quando nós estamos nas organizações, não temos de entender que os desafios das pessoas são só questões financeiras. São, também. Mas nós temos de olhar para o setor da atividade, temos de olhar para as empresas e temos de compreender quais são os desafios. Nós temos feito imensos fóruns de reflexão com várias empresas, grandes empresas, pequenas empresas, microempresas, correto? Porque este é o nosso tecido empresarial, pequenas e médias empresas, ok? E as pessoas dizem, mas eu não consigo avançar com um programa de liderança. E hoje tenho exatamente a mesma conversa. É assim, na Nabeiro, o senhor comendador não lhe chamava práticas de bem-estar, mas ele sabia muito bem o que é que era importante fazer pelas suas pessoas, para as suas pessoas serem a sua melhor versão. E cada vez que eu tenho pessoas satisfeitas, bem com a vida,
e a trabalhar em bom, como se diz, eu vou ter a produtividade que eu quero, que eu necessito. E práticas de bem-estar, práticas de recursos humanos que alavanquem o bem-estar, comunicação interna, passa por compreender quem são as pessoas, o que é que as nossas pessoas querem, se realmente é questão financeira, se não é, se é questão social, o que é que me move? Até porque falavas isto há pouco, há algo para mim que pode ser extraordinariamente importante, nós trabalhamos na mesma empresa, vamos supor, para mim há um aspecto importantíssimo que para ti não tem relevância absolutamente nenhuma, portanto as fórmulas mágicas não se aplicam nestas situações. E queria perguntar-te sobre este teu livro, o Wellbeing é Super Sexy, que tu coordenaste e que acaba de ser lançado. Explica-me aqui um bocadinho, para quem não conhece o livro, o que é que nós podemos encontrar nele? Olha, o Wellbeing é, primeiro, eu fiz coisas que nunca pensei fazer na vida, ok? É assim, muitas das vezes as pessoas olham para mim, mas como? É verdade. Então, o que é que eu fiz? Uma vez eu fiquei profundamente irritada. A primeira vez que eu escrevi, eu fiquei profundamente irritada porque a minha formação é em Segurança e Saúde no Trabalho. Eu sou gestora de recursos humanos, mestre em recursos humanos, pós-graduada em Segurança e Saúde no Trabalho, e a minha área de investigação é e será sempre os temas da segurança e entender o indivíduo em toda a sua dimensão holística, e irremediavelmente vamos ter as questões do bem-estar. E eu fui estudar 1000 acidentes de trabalho mortais na indústria. E isto foi a minha tese de doutoramento. Nós não sabemos fazer investigação e análise de acidentes. A maior parte das vezes o que nós fazemos é atribuir a responsabilidade pela ocorrência de um acidente ou ao trabalhador, ou ao equipamento, mas a Nossa Senhora de Fátima de certeza que não, correto? Porque não ficava bem. O que é que eu fiz? Eu comecei por ver quando foi a construção do Mundial do Qatar, estava profundamente revoltada, e até comentei com o meu filho, tu achas isto normal? E não sei o que mais. E ele, porque aquilo tem um sistema feudal, e começámos os dois a investigar, e foi dos meus melhores artigos. E eu publiquei no Observador. E desde aí tenho publicado muito no Observador, como colunista convidada, e no Expresso, e em várias revistas da especialidade. E noto que, quando tu estás a falar de segurança e saúde no trabalho, as pessoas torcem o nariz. Acidentes, aquilo não é fixe, cumprir regras e não sei o quê. Mas, de facto, a reflexão que eu faço é, nós temos sempre a tendência a externalizar a responsabilidade. Mas, de facto, é muito mais interessante, e houve aqui uma grande mudança, quando eu comecei a falar em bem-estar e a trabalhar os temas do bem-estar. Então, o meu livro é o antes de eu começar a escrever sobre aquilo que são os grandes temas do bem-estar, nomeadamente a questão do burnout, do stress, dos desafios que nós temos enquanto indivíduos para lidar com estas realidades, o estigma ainda associado à saúde mental, porque existe estigma ao nível da saúde mental. Temos também depois todas as questões que se prendem com a inteligência artificial, a questão das mulheres, que eu também acho que é um tema extremamente importante, não só porque sou mulher, mas porque nós mulheres, do ponto de vista social e cultural, sofremos um processo de sociabilização, pelo menos as da minha idade, sofremos um processo de sociabilização em que que vamos acumulando, e que achamos que nós temos de controlar tudo e todos e que temos de estar em tudo. Não somos super mulheres, somos só mulheres e ninguém nos pede isso, correto? Portanto, eu escrevo aquilo que são os artigos, os temas da segurança propriamente dita, em que nós sabemos que neste momento estão a morrer em Portugal 2 pessoas por mês, correto? E ainda hoje estava a ver a televisão, enquanto estava aqui a coisa, e tivemos mais um acidente no norte do país, por causa num edifício de construção civil em que umas baias não estavam no sítio correto, e depois o a seguir. Porquê? Porque a realidade é que muitas das vezes nós sabemos que temos todas as condições de segurança acauteladas, mas ainda assim as pessoas não estão bem e têm acidentes de trabalho. Ok? Por exemplo, um acidente simples, que é um acidente de trabalho, é quando nós vamos para o nosso local de trabalho e batemos com o carro. É um acidente de trabalho, porque vamos pelo caminho mais perto, vamos em deslocação e vamos...
É um acidente. Agora, porquê que nós temos esse acidente? Porque não estamos a dormir o suficiente, porque vamos preocupados porque deixamos o miúdo em casa doente, porque temos o nosso pai, eu já sou da geração sandwich, em que tenho os miúdos e tenho o pai e tenho o sogro correto e tenho... Portanto, o que é isto tudo? O que é isto? E o que é que eu fiz? Eu peguei e compilei todos estes textos e comparei o caminho do bem-estar ao caminho do peregrino. Na sua fé, porque muitas das vezes nós percebemos que há alturas em que estamos muito próximos de Deus e estamos a fazer o caminho e por motivos completamente alheios nós perdemos a nossa fé e colocamos tudo em causa. O que não quer dizer que não estejamos tão perto dele como estaríamos num outro momento. Correto? Então o bem-estar, o caminho para o bem-estar é exatamente isto. Há alturas em que eu estou a fazê-lo muito bem e que está a correr tudo muito bem e depois há outras alturas em que eu não o estou a fazer. E depois, o que é que eu fiz? Convidei uma colega minha de doutoramento e que dá aulas comigo, que é psicóloga clínica, para traduzir isto em coisas muito práticas do dia-a-dia. Como é que eu faço? Ok? Como é que eu, Marta, que tenho aqui um conjunto de desafios, como é que eu consigo operacionalizar? Como é que eu consigo atingir este break-even, pelo menos, ok? Sim. Como é que eu consigo traduzir isto em coisas simples? E depois convidei 17 mulheres, todas elas ligadas à área de bem-estar. E porquê? De recursos humanos e bem-estar, porquê? Porque eu acredito que o bem-estar começa em nós. Se nós conseguirmos identificar aquilo que nos faz bem, conseguimos olhar para as nossas equipas. E então elas começam por olhar para elas, cada uma delas a dar os seus contributos e a dizer como é que fazem dentro da organização, dentro das organizações que representam. Tem uma particularidade que junta mulheres de Portugal e do Brasil, e é uma coisa muito engraçada porque de facto conseguimos perceber que o desafio é transversal a todos nós. Mesmo que estejamos em realidades tão distintas como o Portugal e o Brasil, não é? É muito, muito interessante isso. Perguntar-te ainda, Daniela, olhando aqui, e como víamos há pouco, és uma mulher que está no terreno, mesmo do ponto de vista de estruturas, de RH, de várias empresas, como é que tu sentes que pode ser aqui o panorama a médio prazo em Portugal? Ou seja, já estamos, as estruturas já começam a estar mais sensibilizadas para que este lado mais fake não está a funcionar, ou achas que ainda estamos longe dessa sensibilidade? Eu acho, Marta, eu continuo-te a dizer, é assim, eu tenho tido aqui um privilégio muito grande e sou profundamente abençoada. Porquê? Porque neste momento nós em Portugal já vamos tendo aqui uma comunidade. A comunidade essa que não é para divulgar o que estou a fazer, mas nós criámos um evento que é o Wellbeing Lisboa, em que reunimos empresas que trabalham estas áreas e a nossa preocupação é única e exclusivamente passar conhecimento, ok? Porquê? Porque sabemos que há muita gente a fazer muita coisa, coisas muito bem feitas e coisas menos bem feitas. O que é que nós percebemos? Percebemos que quando estamos a dar à comunidade e a colocar as pessoas em contacto não só com aquilo que é bem feito no mercado a nível empresarial e também associar aquilo que é bem feito e as últimas tendências daquilo que é feito ao nível da investigação académica, ok? E a nossa conversa de outra vez. Existem modelos, existem práticas, existem coisas que nós temos de garantir que temos os mínimos, correto? Porque tu nos Estados Unidos, tu vais a qualquer convenção e tu tens toda esta parte organizacional, mas existe uma aplicabilidade muito grande à prática. E nós em Portugal estamos a fazer esse caminho. Se é para já, é um caminho, correto?
mas acho que as empresas, neste momento, muito por força daquilo que são as pessoas com as pessoas que têm dentro das suas organizações, já são obrigadas a elevar parâmetros, ok? Não é tudo, o well-being não é tudo, não se pode fazer tudo, temos de definir uma estratégia, porque neste momento é muito engraçado, tu vês as empresas a quererem definir uma estratégia. Porquê? Porque muitas das vezes o que se percebe e o que as empresas dizem, Daniela, mas isto são muitas iniciativas, não há um corpo, não há uma consistência. E o que tu percebes hoje ainda que as empresas, independentemente da dimensão, elas querem ter uma estratégia. Elas querem olhar para os seus colaboradores e querem perceber qual é a sua evolução e querem ter empresas sustentáveis, não só do ponto de vista financeiro, mas daquilo que lhes permite ganhar, ser uma mais-valia e ter desempenho e trazer retorno. São as suas pessoas. Como é que eu consigo fazer o que quer que seja? Eu tenho de investir nas minhas pessoas. Eu tenho de comunicar com elas de forma honesta e perfeitamente clara e transparente. Se eu disser, este mês eu não consigo dar resposta a tudo aquilo que eu tenho, eu preciso que vocês me deem pelo menos mais 2 horas por semana. E se for transparente, as pessoas souberem que esta semana estão a dar mais 2 horas, mas que no mês a seguir vão ter uma sexta-feira, vão ter menos 1 hora. E a importância que essas 2 horas que vão conseguir dar nesta altura vai ter até para o futuro e para a estabilidade da empresa e delas próprias, no sentido do seu próprio trabalho, tal e qual. É humanizar, é conversar, é aproximar. E assim, e depois, hoje diziam-me assim, posso dar feedback? E eu disse assim, olha, é assim, não é normal estarem-me a perguntar se me podem dar feedback. Normalmente o que eu espero é que as pessoas que trabalham comigo me deem um feedback, me digam, olha, amiga, isso assim não funciona. Amiga, estamos a coisa. E diziam-me, não, quero-te dar feedback, quero-te dizer que, apesar de saber que tu tens não sei quantas atividades, falhou aqui e ali, não sei o quê, mas nós, olha, fizemos isto, fizemos aquilo, fizemos... é impecável. Estás a ver? E muitas das vezes quando me dizem assim, a diferença de idades, atenção, a minha equipa não tem 35 anos, ok? As pessoas com quem eu trabalho na empresa, atenção, os meus alunos são miúdos muito novos. E isto é bom, é muito bom. Porquê? Porque nos permite compreender qual é o nosso desempenho enquanto líderes e enquanto pessoas e deixar e permitir que as pessoas te digam olha, não correu tão bem, acho que podes fazer isto, podes fazer aquilo. É a melhor coisa que me pode acontecer. Porquê? Porque eu vou fazer 50 anos daqui a bocado, não é? E é assim, no outro dia o meu marido chegou a casa, partilho e deixo, o meu marido chegou a casa e disse assim, olha, telefonou uma pessoa da tua equipa e disse que tu não utilizas a inteligência artificial como podias utilizar. Eu perguntei ao meu marido e perguntei-lhe assim, quem foi o Chibo? E ele disse assim, não vou dizer. Pronto, porquê? Porque eles entendem que eu não estou a utilizar as ferramentas todas que eu tenho ao meu dispor. E eu vou-lhes dizendo, atenção, que eu sou geriátrica, eu preciso de ajuda, e não sei o que mais. Portanto, é isto, estás a perceber? Mas isso talvez seja uma boa notícia, não é, Daniela? Isso talvez seja uma excelente notícia, não é? Até porque aqui a intergeracionalidade, não é? Estamos aqui intergerações, conseguimos criar aquele equilíbrio um bocadinho perfeito. A perfeição não existe, mas pronto, o mais próximo disso que é nem sem AI, nem com tudo com AI, não é? E, portanto, conseguimos... Quem diz AI diz outra questão qualquer importantíssima. Eu vou ser muito sincera, Marta, eu acho que é importante, é o nosso futuro. Sim, tenho de fazer um esforço nesse sentido, mas há coisas que eu não abro mão. Qualquer texto meu, de opinião, o livro, o que quer que seja, é inteiramente da minha cabeça. És tu que lá estás, é isso, e essa a diferença. Deixa-me perguntar-te uma coisa, tenho muita curiosidade em ouvir a tua opinião, embora tenha aqui um pequeno toque provocatório, no bom sentido, porque é aqui uma vertente um pouco paralela, mas gostava mesmo de ter a tua opinião. Já sabemos que a tua especialidade, e nesta perspectiva, é muito do RH, dos recursos humanos, mas qual é a tua perspectiva sobre quando
quando o wellness washing é também dirigido ao consumidor, ou seja, nós sabemos que ele muitas vezes é dirigido aos colaboradores, aliás, é este o tema maioritariamente deste podcast e é isto que estás aqui a falar, mas também sabemos que isto aqui acontece também muitas vezes dirigido ao consumidor e tem que ver com as empresas, com as marcas também e com esse posicionamento. Como é que tu vês isto? Vejo, como qualquer pessoa, fico preocupada, porque repara uma coisa, muitas das vezes nós temos aqui situações muito complicadas. Há bocado estava a ler exatamente sobre isso e eu tenho um problema. Eu tenho uma miúda com 7 anos e ela consome tudo o que está na Temu e por aí fora, ok? Tu tens marcas que estão de forma errada a induzir os mais jovens e as pessoas de uma forma geral, dizendo que isto é muito bom e que isto não sei o quê e que este suplemento é ótimo e que se fizer isto e se fizer aquilo, e não é verdade, correto? Nós sabemos perfeitamente que não tem base científica, que não existe evidência de que isto vai de facto fazer bem. E é assim, isso é estar a enganar as pessoas, vai ter consequências a curto prazo e a médio prazo e vai ter um impacto enorme na sociedade, porque nós também temos de compreender que quando nós estamos a induzir as outras pessoas em erro, quem vai pagar vai ser a sociedade. Porquê? Porque se eu estou a consumir um produto que é altamente, que me estão a dizer que é muito bom e que ele tem substâncias cancerígenas e eu desenvolver algum tipo de doença cancerígena, quem vai pagar é a sociedade, correto? Nós temos de compreender que muitas das vezes, quando nós estamos a dizer aos jovens que, por exemplo, consumir, por exemplo, no outro dia estava a ter exatamente essa conversa com o meu filho dos vapes. Eu nunca vi um vape na vida. Para mim, fumar era fumar cigarro. E atenção, que eu fumava 2 maços de cigarros por dia. Deixei há 20 anos, 20 e qualquer coisa anos atrás. Correto? Parabéns, fizeste muitíssimo bem. Pronto, agarrei-me a outras coisas. Adoro comer. Como. Depois tenho de fazer dieta. E atenção, as próprias dietas, correto? Que nós percebemos hoje que temos jovens e o modelo de beleza alterou substancialmente e muitas das vezes, como tive estas férias, que havia jovens, principalmente jovens mulheres, que era assim, muito próximo, com doença, correto? Portanto, nós quando estamos a falar nestes temas, temos de responsabilizar as marcas de forma civil e criminal, porque isto vai ter um impacto na sustentabilidade humana, correto? Todas estas informações que passam de forma enganosa para os jovens, para as pessoas, para nós mulheres, a melhor coisa que me podia haver era tomar um medicamento à noite e eu de manhã acordava com menos 10 quilos. Já viste a vantagem que era? Agora, qual é o impacto que esse tal medicamento tem e o que é que isso faz? Estás a perceber? Portanto, nós temos de compreender muito bem e desconstruir o discurso das marcas, mas a realidade é que cada vez mais nós estamos preparados para consumir sem colocar questões. Sim, sim, sim. Correto? E de preferência em vídeos de 30 segundos ou menos, porque a capacidade de retenção está cada vez menor. Estamos aqui num belo desafio, vivemos numa era cheia de desafios e a boa notícia é que podemos refletir sobre eles, pensar sobre isto e foi sem isso que aqui fizemos. Daniela, eu agradeço muito a tua participação. Haveria muito mais para falar sobre este tema, mas também fica